Boa tarde, meus queridos irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de encontro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como devemos perdoar os devedores. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Dando continuidade ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Kardec, os trabalhadores da última hora. Hoje entraremos na Instruções dos Espíritos. O que os Espíritos nos dizem, nos mostram sobre este capítulo. Vamos à leitura. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto de preguiça e de má vontade. Ele tem o direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Ou seja, aqui nesse trechinho, nós vemos que os trabalhadores estavam querendo trabalho, querendo se modificar, estavam querendo receber o salário, mas ninguém os chamou. Porém, estavam prontos para o trabalho. Eles não estavam ali ociosos por causa de preguiça, né? Continuando. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: tenham paciência, o repouso me faz bem. Quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que nem conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. Ou seja, esses são aqueles que aqui estão vendo tudo o que é necessário ser feito, mas que deixa de lado, prefere a zona de conforto. Deixa pra lá, na próxima encarnação eu faço. Não tem gente que pensa assim? Tem gente que diz assim: nossa, ser espírita é fácil, você sabe que vai ter uma nova vida, não precisa se matar agora não, depois que morrer você nasce de novo e faz. Não é bem por aí, né? Nós já sabemos. Esses não serão os chamados em hora alguma, porque não tem luz, não tem sabedoria, não tem discernimento, se deixa levar ali pela preguiça. Vamos ver o próximo parágrafo. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado sangue de seus irmãos, lançado desarmonia nas famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, e que tiver praticado todas as maldades humanas? O que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco de minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo e,
Quando estiveres mais disposto, virás até mim e abrirei meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Aqui nesse parágrafo nós precisamos perceber o quê? Que é preciso estar preparado para ouvir o chamado. E quando chamado, não poderá se deixar levar pela preguiça, pela ociosidade, deixa para depois. Pois aí se perde aquilo que poderia evoluir na encarnação, né? Nesse tempo tão precioso que temos de encarnado. E o que é quando ele diz ali? Você terá outro tempo para recomeçar. Recomeçar num outro planeta, pois este estará em regeneração. E aí, recomeçar a aprender. E quando estiver disposto a aprender de verdade, poderá novamente reaprender nesse planeta. Continuando a leitura. Bons espíritas, meus amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujas correntes arrastais, mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa vossa hora, essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Bem, aqui nós vemos, alguns de nós fomos chamados há muito tempo e estamos ainda nos arrastando. Outros foram chamados há pouco tempo, mas já conseguiram se melhorar. A gente viu aqui que a questão de tempo é muito relativo, Tempo é relativo. Alguns fazem num curto espaço de tempo que outros levam ali uma encarnação toda, às vezes mais que uma encarnação, para conseguir fazer, principalmente de melhoras interiores, melhoras de pensamentos, de sentimentos, melhoras morais. Quantas vezes nós fomos chamados e não quisemos entrar, não quisemos estar lá, Estar lá, participando dessa vinha do Senhor. Agora, meus amigos, nós estamos aí, num período de transição, ao qual precisamos estar atento e não deixarmos passar, pois é como ele diz ali, às vezes parece que é longa, a nossa permanência terrena, mas ela não é nada frente à brevidade dos tempos da eternidade. Então, é hora de pensarmos e praticarmos. Vamos iniciar a leitura do item 3, Henri Heine, Paris, 1863. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes que vieram por último foram anunciados e profetizados desde a vinda de Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem,
e porque seus trabalhos e resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo de Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar contas do seu mandato terreno, daquilo que veio fazer, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retoma. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para avançar mais e mais, e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas e todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Aqui, meus amigos, nesse item 3, nós vemos o seguinte: hoje, nós espíritas, nós temos tudo mastigado, tudo pronto. Hoje nós temos o conhecimento do pensamento, da ciência, dos astros. E lá no início, como era, Às vezes éramos nós que estávamos lá, mas com muito mais dificuldade para esse entendimento. Agora, com essa decodificação do Espiritismo, é bem mais fácil. E nós devemos lembrar que hoje, aqui e agora, onde estamos, é o nosso melhor. Eu, Silvia, é o melhor que eu podia ser em todos os tempos em que já reencarnei, é o agora. Mas isso não significa que eu deva estacionar. Eu não posso estacionar. Então, vamos lembrar, os primeiros que ouviram Moisés tinham bem mais dificuldade para entender que nós. Então, olha só, nós estamos aqui e devemos aproveitar esse tempo que temos. Nós, hoje em dia, andamos em grupo, aprendemos em grupo e crescemos em grupo. Nós temos nossos estudos na casa espírita, que hoje, por conta da pandemia, está fechada, mas temos o estudo online, nós temos as palestras online, nós temos como nos agruparmos pelo WhatsApp, tirar dúvida. E aí, o que você achou isso? Ou estou entendendo assim, e você? E devemos aproveitar isso tudo. E não pensarmos assim, com essa pandemia agora eu vou parar e me encostar. Porque não é por aí. É hora de arregaçarmos as mangas, E nós agora, com essa reencarnação que estamos tendo, nós podemos continuar de onde paramos. É o que diz ali num dos trechinhos desse item que foi lido, que é como se viesse um leve sopro no ouvido e nós conseguimos entender o que fizemos na outra e o que devemos continuar. Não que devemos lembrar tudo que foi feito, porque não é esse o propósito da reencarnação. Temos a graça do esquecimento, mas continuar a caminhar, E sempre pensarmos assim, que eu não me espelhe no outro,
pois cada um tem a sua obra a realizar, o seu fazer, né? É assim que deve ser. Nós devemos buscar olhar para dentro de nós, mas nós temos muitas vezes a tendência de procurar fora da gente. É dentro de nós que nós vamos dever ali, amassar essas uvas da vinha, né? É dentro de nós que nós devemos fazer o melhor vinho, no sentido figurado, hein? É dentro de nós que nós vamos ter que nos modificar o pensamento, o sentimento, porque é de dentro para fora que deve vir a mudança, para que comece a brotar a luz que nos fará estarmos prontos, como lá naquele item do passado, da vestimenta da parábola de núpcias, estarmos prontos para adentrar na casa do Pai, porque senão nós estaremos ali lembrando, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E esses escolhidos serão escolhidos pela sua base, pelos seus valores, não os valores sociais, os valores de, como nós vimos, né? Valores de profissão, de cargo, de ocupação. Não é isso que conta na espiritualidade, na pátria espiritual. São os valores de melhora. São ali, esse amassar a vinha, gente, quando eu li, aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que sentido figurado ali que a gente precisa desmantelar para entender. Eu lembro que eu já disse na palestra anterior, mas é o seguinte, antigamente, hoje em dia já existe processo moderno, para se conseguir extrair o que havia de melhor ali da uva, que para mim é o suco, mas para muitos é o vinho, tinha que se pisar, amassar, tinha que ter esse esforço. E as uvas eram ali dilaceradas para soltar esse sumo. O que podemos entender com essa comparação, com esse trechinho que está aí no Evangelho? Essas uvas estão ali dentro de nós, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, rancores, melindres, sabe, todas essas coisinhas que a gente não gosta de ouvir, mas que de vez em quando a gente precisa ouvir, porque quando a gente pensa assim, fala, eu não tenho nada disso, pronto. Quem sou eu para não ter nada disso? Estamos encarnados, né, meus amigos? Se estamos encarnados é porque temos muito a aprender. Muito. Eu vejo ali que é através ali do dia a dia, da reforma, de cada tom de voz que eu realize com aqueles com quem eu conviva, no trabalho, em casa, é com cada olhar que eu dirija ao próximo, que às vezes não precisa ser o próximo debaixo do mesmo teto, mas o próximo de irmandade, de irmã terrena. Isso é o que faz eu ir me melhorando, me modificando, é ir amassando para extrair de mim o melhor. Isso é fácil? Não é fácil. Para muitos sim, tiram de letra assim, papum. Para outros não. É aos poucos, de pouquinho em pouquinho, como aqueles florais de Bach que você vai ali, né? Usando, e a maioria de quem eu conheço fala, isso não tem efeito nenhum, mas eu, sinceramente, não conheço, não sou assim, não tenho
estudo suficiente para falar sobre isso, mas a comparação é porque eu já ouvi isso. Isso, não muda em nada, o que faz mudar é a sua cabeça, de saber que está tomando alguma coisa. Se é ou não é, eu não sei. Mas que faz efeito, faz. Porque é o pensamento que temos dentro de nós que fará com que modifiquemos, com que nos aperfeiçoemos num ser melhor que ontem. E é assim, aos pouquinhos, que nós que pegamos aí e que somos esses trabalhadores dessa última hora e que tivemos a graça de estarmos presente onde o Espiritismo pode ser divulgado. Quantas vezes não podia, eram perseguidos, não só o Espiritismo, mas outras religiões, né? Então vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar os horários de estudo, vamos estudar, vamos buscar, vamos ouvir palestras, vamos buscarmos nos melhorarmos dia a dia e estarmos prontos para ouvir o chamado, que tantas vezes o chamado aparece ali na minha porta e eu nem me dei conta de que era um filho de Deus pedindo um auxílio e eu deixei passar, dizendo, é apenas um vagabundo que não tem o que fazer. Quantas vezes, né? Isso acontece? Então, gente, são nos pequenos atos que as mudanças grandes acontecem. E vamos avante, desistir jamais, pois somos todos aí moradores desse planeta Terra, ao qual devemos todo respeito. E respeito é o quê? É cuidar, é não jogar meu papelzinho de bala no chão, porque ele é pequenininho. Porque se todo mundo fizer, olha a lixeira que vai ser. É não maldizer o próximo, é pensar, e eu, se estivesse na situação dele, o que faria? É aprendermos no dia a dia, né? E que essa semana, meus amigos, seja repleta de luz e que possamos entender um pouquinho disso tudo que estamos vendo, revendo, provavelmente revendo por muitas e muitas encarnações e buscar o entendimento e a prática. Que Deus Pai esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas e que saibamos merecer esse amor, esse cuidado, esse carinho e essa dádiva da vida terrena. Que assim seja. Até mais. Uma boa tarde a todos. Sempre fico a esperar que Deus Pai está ali dando forças a cada um de nós, nas nossas provas, nas nossas expiações, para irmos passando a cada dia da forma melhor que passamos no dia anterior. Vamos lá, continuando o estudo que nos auxilia tanto no dia a dia. Estamos no capítulo 15 da Gênese e vou retomar um pouquinho o item 35. Kardec cita que as obsessões individuais são muito frequentes e que por vezes podem trazer consequências danosas para a saúde, agravando ou causando infecções orgânicas. Ele diz que, incontestavelmente, elas serão um dia classificadas entre as causas patológicas que exigem, por sua natureza especial, meios curativos especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de ser bem-sucedida, onde ela só faz malograr
muitas vezes por não atacar a causa primária do mal. Então Kardec vem citar para nós a contribuição inquestionável do Espiritismo àqueles profissionais da medicina, da saúde, da psicologia, que estudam profundamente a sua filosofia. Atualmente, o Dr. Sérgio Felipe, respeitável espírita, neurocientista, ele apresenta para todos nós, em suas palestras, em seus estudos, exatamente assuntos que se referem a esse cuidado que os centros espíritas podem e devem dispensar àqueles que estão nesse envolvimento, nessas obsessões, causando males já orgânicos, inclusive, né? Ele cita em uma de suas palestras que a Associação Mundial de Psiquiatria apresentou uma carta onde diz que o médico deve investigar a questão espiritual em seu paciente. Cita o CID-10 F44.3, que indica estado de transe e possessão. Representa a perda de identidade, mas deixa de ser doença quando a pessoa consegue ter o controle do fenômeno no seu contexto cultural, religioso, quando ela aprende a dominar essa sensibilidade, essa mediunidade, jamais dispensando o tratamento médico, medicamentoso, a psicoterapia, e também cuidando dessa parte espiritual. A gente sabe que a nossa casa de Fabiano querida e todas as casas a ela ligadas, quando a pessoa passa pela orientação, via de regra, lhe é solicitado que comece a realizar o evangelho no lar, a observar a questão da conduta, se esforçando por uma conduta moral mais digna, se esforçando e se inclinando para acompanhar ali os exemplos de Jesus, mas trazendo para o dia a dia. Então, isso é muito importante para todos nós. E o tratamento, tratamento de passe e tudo. Bom, vamos ao item 36. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios usando outros demônios. O bem que fazia, segundo eles, era obra de Satanás, sem refletir que seria insensato o ato de Satanás expulsar a si mesmo. É notável que os fariseus daquele tempo pretendessem que toda a faculdade transcendente, e por esse motivo considerada sobrenatural, era obra do demônio, pois que, segundo eles, Jesus mesmo recebia dele tal poder. É um ponto de semelhança com a época atual, e essa doutrina ainda é aquela que a Igreja procura fazer prevalecer hoje, contra as manifestações espíritas. Então, isso Kardec colocou em 1868, 69, na ocasião em que ele nos trazia a Gênese. E até hoje, em 2020, sentimos que há dificuldades de determinados grupos religiosos em aceitar a doutrina espírita. Veja o quanto ainda precisamos nos abrir para a evolução, para o entendimento, para a tolerância, Bom, continuando com relação ao capítulo 15, os milagres do Evangelho. Vamos ver o item ressurreições, 37, a filha de Jairo. Vão ser vários itens assim que fala sobre a questão da ressurreição. O primeiro, então, a filha de Jairo. Tendo Jesus novamente passado de barco para a outra margem, logo que desembarcou, uma grande multidão se reuniu em redor dele. E um chefe da sinagoga chamado Jairo veio a seu encontro, e encontrando-o, atirou-se a seus pés, e suplicava-lhe com grande sentimento, dizendo-lhe:
Tenho uma filha que está agonizando. Vinde impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus foi com ele e era seguido de grande multidão que o comprimia. Enquanto Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas, as quais lhe disseram: Vossa filha está morta. Por que quereis dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Porém, Jesus, tendo ouvido tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temais, crede somente. E a ninguém permitiu que o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegados à casa desse chefe da sinagoga, viram um grupo confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E entrando, disse-lhes: Por que fazeis tanto barulho e por que chorais? Esta moça não está morta, ela apenas está adormecida. E troçavam dele, tendo feito sair a todos, tomou o pai e a mãe e aqueles que com ele tinham vindo, e entrou no local onde estava deitada a moça. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu o ordeno. No mesmo instante, a moça se levantou e pôs-se a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Esse é o item de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Mais um item aqui, 38, o filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanhavam com uma grande multidão de povo. Quando estavam perto da porta da cidade, sucedeu que traziam um morto a enterro. Tratava-se do filho único de sua mãe, que era viúva, e havia grande número de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, tocou-se de compaixão por ela e lhe disse: Não chores mais. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então Jesus disse: Jovem, levanta-te, eu te ordeno. Ao mesmo tempo, o morto se ergueu, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos que estavam presentes foram tomados de terror e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre espalhou-se por toda a Judéia e em todos os países em seu derredor. Esse é um trecho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. E no item 39, Kardec nos diz: o fato da volta à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, mais miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam por vezes os profissionais, os acidentes dessa natureza deviam ser bem mais frequentes num país onde não se tomasse nenhuma precaução e onde o sepultamento fosse imediato. Há, pois, toda a probabilidade de que, nos 2 exemplos acima citados, apenas houve síncope e letargia. Jesus mesmo o diz positivamente em relação à filha de Jairo. Ele diz: essa moça não está morta, ela está apenas adormecida. Dado o poder fluídico que possuía Jesus, nada há de espantoso que o fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, haja reanimado os sentidos entorpecidos, e mesmo que ele tenha podido voltar ao corpo, o espírito, prestes a deixá-lo, enquanto o liame perispiritual não estivesse definitivamente rompido.
Para os homens daquele tempo, que julgavam estar o indivíduo morto, desde que não respirasse mais, houve ressurreição. E isso não terão podido afirmar com toda boa fé. Isso terão podido afirmar com toda boa fé. Porém, houve na realidade cura e não ressurreição na acepção da palavra. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não invalida de modo nenhum esse princípio. Disse que ele já estava há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias e mesmo mais. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, visto que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e exalam odor de apodrecimento. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida estão atacados. E quem podia saber se ele cheirava mal? É sua irmã Marta que o diz, mas como sabia? Lázaro se achava enterrado há 4 dias. Ela supunha isso, mas não podia ter certeza. Então, Kardec até pede para que a gente volte um pouquinho aqui no capítulo 14, no item 29, em que verificamos, deixa eu pegar aqui para a gente ver juntos, em que verificamos a questão da catalepsia, né, e ressurreições. O item 29 diz: a matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual o é igualmente, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, como choques elétricos, por intermédio do fluido perispiritual, do que os nervos parecem ser os fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, não conhecendo as relações desse fluido e com o princípio espiritual, não têm podido explicar todos esses efeitos. Essa interrupção pode ter lugar pela separação de um membro ou o seccionamento de um nervo, mas também parcialmente ou de modo geral, sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande superexcitação ou de preocupação com o espírito. Nesse estado, o espírito já não cuida mais do corpo e em sua atividade febril atrai, por assim dizer, a si, o fluido perispiritual, o qual, retirando-se de sua superfície, ali produz uma insensibilidade momentânea. Poderíamos ainda admitir que, em certas circunstâncias, se produza no próprio fluido perispiritual uma modificação molecular que lhe retire temporariamente a propriedade de transmissão. É assim que, no ardor do combate, um militar não percebe ter sido ferido, que uma pessoa cuja atenção esteja concentrada em seu trabalho não ouve o ruído que se faz em seu derredor. É um efeito análogo, porém mais pronunciado, que se realiza com certos sonâmbulos ou na letargia e na catalepsia. Por fim, é assim que se podem explicar a insensibilidade dos convulsionários e certos mártires. A paralisia não tem totalmente a mesma causa. Aqui o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores, que não são mais aptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que são alteradas. Então, Kardec
nos esclarece aqui com relação à catalepsia, reforçando o que lemos agora a respeito dos milagres do Evangelho, quando se refere à ressurreição. Então, na verdade, nos dois casos que lemos, no capítulo 15 agora, nos itens 37 e 38, não há condições, se o espírito estivesse desligado totalmente do corpo, né? Isso até poderia ter sido considerado tal milagre. Mas ocorre que o espírito não estava desligado do corpo, e sim nesse estado de letargia, de catalepsia, qual o espírito muitas vezes se afasta do corpo, trazendo junto a ele grande parte do fluido, principalmente o de superfície, que dá a impressão que o corpo físico está ali sem nenhuma atividade orgânica. E isso se dá temporariamente, seja o tempo que for. Mas se hoje, Kardec até comenta, se hoje alguns profissionais ainda assim já não consegue identificar, muitas vezes se surpreende com essas situações de aparência e tudo mais, e com relação aos efeitos orgânicos, enfim, imagine naquele tempo em que a ciência não estava totalmente avançada. E Kardec se refere assim, se hoje não há esse entendimento, imagine na época de Jesus, a época de Kardec escreveu a Gênese, nós já vimos que é 1868, 69. Então, existe essa questão também da falta ainda de entendimento. E naquele tempo, os corpos eram ali cuidados, enterrados, assim que houvesse a aparência da morte, não é? Então aqui, mais uma vez, a Gênese vem nos explicar que não há derrogação das leis naturais. Assim, a superioridade moral de Jesus agindo nas questões de revelações ali da potencialidade que um espírito pode chegar, como chegou Jesus, o nosso exemplo máximo, controlando ali a sua natureza divina, se dispondo a auxiliar o próximo, trazendo as possibilidades de transformações, curas, que nos são consideradas por aqueles que não conhecem como milagres. Mas imaginem vocês a beleza desse caminho que ainda temos que trilhar, temos que nos esforçar, haveremos de chegar um dia, Deus sabe quanto tempo, mas vejam a beleza do aprendizado, do conhecimento de si mesmo e da entrega no serviço ao próximo. É por isso que sempre aprendemos que jamais iremos chegar a Jesus sem servir o próximo, e jamais podemos servir ao próximo integralmente com amor sem nos conhecermos a nós mesmos, sem nos buscar aquietar, prestar atenção, trazer os conhecimentos do Cristo Jesus, trazê-los intrinsecamente dentro de nós e irmos ali nos esforçando por praticar essas lições que Ele veio exemplificar para nós e nos aguarda ali nos seus exercícios. Graças a Deus estamos juntos, vinculados a esse freio amoroso da nossa casa de Fabiano, vinculado cada um de nós às várias casas, onde ali aprendemos a cada dia a nos esforçar, lembrando sempre, queridos irmãos, do Evangelho no lar. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Deixando claro a importância da instrução dos estudos, mas acima de tudo, desse amor que estamos aprendendo a conhecer. Que Deus Pai cuide de cada um de nós, como cuida
como coloca cada um de nós um espírito protetor ali a nos acompanhar na nossa encarnação, nos inspirando ao bem, nos inspirando a cuidar dos pensamentos, a cuidar das palavras, das ações, aprendendo assim a gerar fluidos salutares a nós que vão nos trazer um pouco mais de equilíbrio físico, orgânico, mesmo que tenhamos expiações no corpo físico por passar, quanto mais nos inclinarmos para termos bons pensamentos, geraremos esses fluidos salutares que hão de nos beneficiar, como beneficiar aqueles que estarão ao nosso lado. A Gênese está nos ajudando tanto a compreender essa questão dos fluidos, da potencialidade que cada um pode criar em si mesmo, realizando ali todo o bem que pode, gerando uma atmosfera fluídica salutar. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre e amigo, por toda a oportunidade que estamos tendo nessa encarnação de aprendizado. Pedimos por todos aqueles que são ligados a nós pelos laços do amor ou da dor, confiantes de que Deus cobre cada um de seus filhos com o seu olhar amoroso sempre e eternamente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no universo. No pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoarmos os nossos irmãos. Não nos deixes, Pai querido, cairmos em tentações e livra-nos sempre da prática do pensamento de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde, uma feliz tarde, e que cada um de nós possa aproveitar a cada segundo dessa oportunidade divina que temos. Um abraço grande.